palavra é luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Tua palavra está. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Que bom ter vocês aqui nesta noite, em mais um momento bíblico da Basílica Nossa Senhora do Patrocínio. É muito especial esse momento para nós e mais ainda especial saber que você está aí assistindo, participando, divulgando, deixando seus comentários e as suas sugestões. Isso é muito importante para que possamos, assim, buscar sempre melhorar e levar a você o conhecimento, a palavra de Deus. Espero que vocês estejam gostando dos textos que nós estamos trazendo para vocês, os textos que a dona Regininha prepara com tanto carinho e traz para que possamos assim alimentar o nosso coração, alimentar a nossa alma e praticá-los, né? Que é o que é mais importante. Então, a você uma boa noite, que você aproveite este momento e aproveito também para pedir a você que divulgue este momento, curta, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, compartilhe com os seus amigos para que vá lá e aproveite esses momentos tão especiais em que estamos vivendo todas as terças-feiras aqui na Basílica Nossa Senhora do Patrocínio. E aproveito para dar boa noite a ela. Boa noite, dona Regininha. Seja muito bem-vinda. Obrigada por mais este momento, por mais esta oportunidade. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar refletindo junto com você que nos acompanha. É uma alegria, apesar da grande responsabilidade. É com muito amor que a gente busca estudar, compreender, aprofundar e principalmente tentar viver. Pedir que o Espírito Santo nos dê força para isso. Por isso, nós vamos começar justamente esse nosso momento bíblico pedindo a presença desse Espírito Santo, que ele possa estar nos orientando e que as pessoas que estão nos ouvindo possam ouvir aquilo que o coração está precisando, como foi no dia de Pentecostes. O Espírito Santo falou ao coração das pessoas. Então, a gente, nesse momento, se põe nas mãos, pedindo ao Espírito Santo que conduza as nossas palavras. O nosso texto de hoje é bem conhecido, mas nós vamos fazer assim um caminho de meditação, de reflexão, um pouquinho diferente, para a gente crescer um pouco mais no conhecimento desse grande evangelizador e que também tem muito, muito para nos ensinar. Nós vamos ver hoje, vamos conversar um pouco com o texto bíblico sobre a conversão do apóstolo Paulo, aquele que se diz apóstolo nascido fora de tempo. Ele não andou com Jesus, não sabemos se ele conheceu Jesus. O que a gente sabe é que naturalmente ele tenha ouvido falar de Jesus e que esteve presente no apedrejamento de Estevão. Muitos estudiosos acreditam que ele começa a ser abalado ali, de ver a força de Estevão na sua morte, pedindo ainda que Deus perdoasse as pessoas que estavam fazendo aquela situação.
Nós vamos ouvir. A conversão de Paulo está no capítulo 9 do livro de Atos. Então, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. E vamos ler do versículo 1 ao 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontram-se pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem é, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzido então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nada comeu e nem bebeu. É interessante entender essa figura de Paulo. Esse homem que de perseguidor vai se tornar o grande perseguido e vai ser morto, né, por causa do próprio Cristo. Entender por que ele perseguia os cristãos. Bom, vamos entender Paulo. Primeiro, ele é judeu. Morava na cidade de Tarso. Foi educado pela família dentro dos costumes do judaísmo. Muito novo, porque o judeu, até 5 anos, completados 5 anos de idade, ele já começa a entrar e estudar o judaísmo. Paulo, muito jovem, ele vai para Jerusalém. E lá ele vai ser aluno de um grande mestre do judaísmo, Gamaliel. Gamaliel era fariseu. Nós já vimos também nos nossos momentos bíblicos o que significam esses grupos. Vamos recordar. Tinham os saduceus, tinham os zelotas, fariseus, essênios. Eram como se fossem grupos políticos religiosos, cada um esperando a vinda do Messias dentro da concepção, da ideologia, do modo como eles entendiam que esse Messias viria. Os fariseus eram extremamente zelosos da lei. Paulo foi educado pelo grande mestre fariseu, Gamaliel. O que vai acontecer? Ele, quando persegue os cristãos, ele não vai perseguir por maldade, não. É por ele se sente extremamente leal a Deus. Ele persegue pela sua
crença. Ele acreditava que para o judaísmo era impossível um Messias morrer crucificado. Não aceitava de jeito nenhum. E que aqueles grupos de cristãos representavam um perigo. Parecia que eles estavam voltando aos costumes dos pagãos. Por isso ele vai perseguir, para defender a sua fé, para defender aquilo que ele acreditava, para defender Deus. Ele não é um perseguidor por maldade. Ele é um perseguidor por um grande amor a Deus. Por isso ele era perseguidor. Então a gente vai começar a ver com olhos diferentes essa imagem de Paulo. Outra coisa muito interessante é que ele vai se tornar um farol de evangelização. Um farol que vai fazer enxergar longe. Também o que significa isso? Os apóstolos acreditavam que eles tinham que mudar a mentalidade dos judeus. Eles não pensavam em anunciar Jesus para outros povos, só para os judeus. E Paulo vai ser um farol de evangelização, vai ter uma visão muito maior. Ele vai ver que Deus é o Deus de toda a humanidade. E que Cristo, quando ele entender esse Cristo, ele é para todos os povos. Então, esse é o grande Paulo que nós vamos conhecer. Ele vai perseguir cristãos. Vai até o Sinédrio. Lembra, nós já vimos o tribunal dos judeus. Gamaliel fazia parte desse Sinédrio. Ele vai pedir uma carta para ir até Damasco, na sinagoga de Damasco, onde estariam cristãos. Veja, os cristãos não saíram da sinagoga. Por enquanto, eles não fundaram uma igreja de Cristo. Eles estão dentro, lá junto com os judeus, levando o verdadeiro sentido da crença naquele único Deus tão anunciado pelos judeus, pelo judaísmo. Ele pede uma carta para ir até essa sinagoga e lá ele faria a prisão dos cristãos que, segundo aquele momento, aquela mentalidade, ele iria estar protegendo Deus, tomando cuidado para que Deus realmente fosse amado e respeitado. Aí ele prenderia aquelas pessoas. Vamos ler de novo só o versículo 2 e 3. A Fabiana vai estar lendo para a gente meditar um pouquinho mais. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Veja, ele já está a caminho. E uma primeira manifestação da presença de Deus. Uma grande luz o envolveu. Uma claridade que ele, acreditamos que atônito,
pessoal que estava com ele. O que seria aquilo? Vamos ver no versículo 4 ao 6, o que seria? Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Veja que interessante. Algumas traduções falam que ele caiu do cavalo, caiu por terra. O que significa essa expressão? Quantas vezes na nossa vida a gente fala: nossa, eu caí do cavalo com aquela situação. O que significa isso? Eu acreditava uma coisa e agora eu estou vendo que é totalmente diferente do que eu acreditava. Então, o que significa ele cair por terra? Às vezes a pergunta: mas ele caiu do cavalo, ele caiu na terra, ele caiu no chão? É bem esse sentido de perder o chão. A gente às vezes fala: olha, eu me vi numa situação que eu perdi o chão. É tudo diferente do que eu pensava. É isso que vai acontecer na vida dele. Imagina uma pessoa com toda a formação que teve dentro da família, depois em Jerusalém, próxima ao Sinédrio, com uma fé muito forte de: eu vou defender o projeto de Deus que consta da lei e não vou permitir nenhum desvio. De repente, ele vai ter um encontro que ele vai cair do cavalo. Ele vai ter que mudar completamente o modo dele pensar. Depois nós vamos ver o que esse texto pode estar falando para nós. E o interessante é que começa um diálogo. Vocês perceberam na leitura o diálogo? Quando ele começa a perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem é, Senhor? Começa uma conversa, uma pergunta. É outra coisa. Vocês falam assim: mas ele ouviu isso? Ele estava ouvindo. Se era em voz alta, não sabemos. Se era em voz baixa, não sabemos. Mas no coração ele estava ouvindo. Nós temos que ouvir isso no coração. Ele estava ouvindo o chamado lá dentro. Estava revirando ele por dentro. E aí Jesus responde: eu sou quem você persegue. Aí acho que ele diz: mas como assim? Jesus está se identificando com aquelas pessoas que sofrem perseguição. Jesus se identifica com a gente quando também nós passamos por situações que são desagradáveis, que a gente fica triste e Jesus está ali, perto. Então Jesus está junto com aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas. Outra coisa importante é entender quando Paulo fala para ele: o que queres que eu faça? Olha, ele está começando a se curvar diante de Jesus. O que eu vou fazer? E ele fala: levante-se e vá até a cidade. E veja que interessante que ele levantou, mas que para levantar deram a mão para ele. Vamos ler. Vamos pegar agora o 9, versículos 7 ao 9. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo,
ergueu-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Outra coisa muito bonita da gente ouvir nesse texto. Ele ficou cego, não enxergava nada. Será que é cego que não via a árvore, não via as pessoas, não via isso? Ou cego no sentido, meu Deus, eu estou vendo tudo diferente. Não era aquilo que eu via. Por que que ele vai ficar 3 dias sem ver e sem comer? Ele fica parado, refletindo. Ele não sabe o que pensar. O que está acontecendo? A mudança que está acontecendo na vida dele. Ele fica 3 dias matutando. Tudo o que ele acreditava está caindo por terra. Tudo aquilo que ele pensava estar fazendo por amor ao projeto de Deus, por amor àquilo que ele acreditava, caiu. Ele agora vai ter que ter outra visão, outro ensinamento. E é isso que ele vai fazer durante 3 dias. Refletir, refletir. Uma grande lição para nós. Quantas vezes a gente deveria parar para refletir, para pensar na nossa fé, até nesse Natal que se aproxima. Mas vamos continuar um pouquinho mais dessa leitura da conversão de Paulo. Agora nós vamos ler o versículo 15 e depois o 26. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escolha, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Veja bem o que vai acontecer na vida do Paulo. Ele vai ter que se preparar. Nós não podemos imaginar que ele já saiu pregando, não, viu? E nem anunciando. Ele vai ficar 3 anos aprendendo de Jesus. Ele vai para o deserto da Arábia. Tudo antes de realmente ele se tornar o grande apóstolo de Cristo. Veja outra coisa interessante. Imagina ele, de perseguidor, ser escolhido por Jesus. Vocês já imaginaram? Vamos pôr na nossa igreja, uma pessoa que a gente saiba tanta coisa, que não tem nada que ver com a nossa fé, de repente ela entra na nossa igreja e vai começar a querer ensinar. Qual seria a nossa reação? A mesma reação dos apóstolos. Eles têm medo. Quando Paulo chega, eles têm medo. Muitos achando que ele estava se infiltrando. Então não vai ser fácil para ele realmente ser o grande pregador do Evangelho.
terá uma luta pela frente. Ele vai ser preparado por Jesus. E como ele vai chegar para os apóstolos? Como ele vai entrar na comunidade? E como ele vai levar os apóstolos a compreender? Olha a grandeza de Paulo. Levar os apóstolos a compreenderem que Deus é o Deus da humanidade, que Cristo veio para toda a humanidade, que todo o que crê nele será salvo, seja judeu, seja grego, seja italiano, seja brasileiro, seja alemão. Deus não tem distinção de pessoa. Mas imagina Paulo fazendo isso naquela época com os apóstolos. Ele vai ter bastante dificuldade. Aliás, Pedro vai bater de frente muito, muito com Paulo nessa questão da evangelização dos gentios, povos não judeus. Vamos ver o versículo 26 agora. Depois vou ser curioso, curiosa. Leia o texto inteiro em casa. Tendo chegado a Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo. Eu já disse, eles tinham medo. Mas vai ter alguém, na figura aqui, vai ser o Barnabé, que vai contar para os apóstolos a mudança na vida daquela pessoa. É um homem, Paulo, que viveu o seu Natal. O que é Natal para Paulo? Cristo nasceu no coração dele. Ele caiu do cavalo, mudou a vida dele. O que é Natal para nós cristãos? Realmente é se propor como Paulo, ser um farol que vai iluminando vidas. Por isso as luzes do Natal. Por isso esse costume de acender luzes, de acender velas. Por quê? Porque nós vamos ser aqueles que vão levar essa luz para tantas pessoas que não as têm. Natal é como Paulo, abrir-se, ficar em reflexão, em oração e depois se pôr a servir. É Natal. Essa é a proposta de que a gente, nesse período, faça novena, reza na família, faça Natal, nascer no coração de um neto, de um sobrinho, de uma mãe, de um pai que às vezes está afastado. A nossa função, quando enfeitamos a casa, é porque nós queremos enfeitar o coração. Quando acendemos a vela, queremos iluminar com Cristo a vida de tantos, como Ele iluminou a vida de Paulo. Faça o Natal, faça a novena, faça o Natal como Paulo. 3 dias de meditação, sem nem comer, refletindo, e se tornou o grande farol missionário da evangelização de povos tão distantes. Minha alma tem sossego em Deus, só em Deus, que é fonte de salvação.
Sim, só em Deus minha alma tem sossego. Nele encontra paz. Minha alma tem sossego em Deus, só em Deus, que é fonte de salvação. Sim, só em Deus minha alma tem sossego. Nele encontra paz. Que neste Natal, com o nascimento de Cristo, possamos assim levar a paz, levar o amor, levar a palavra de Deus. E ser como Saulo, um apóstolo de Jesus, neste tempo atual. Meu irmão e minha irmã, tenha assim uma santa e abençoada noite. Tenha uma semana muito próspera, cheia de paz, e continue estudando. Nós deixamos aí uma sugestão para você durante a semana, para que você possa todos os dias ler a palavra, buscar o conhecimento, fazer a sua oração e colocá-la em prática. Deus abençoe você grandemente e até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma de sua mão. Até terça-feira, se Deus quiser. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é